Existe uma fase da vida em que parece que todo mundo tá correndo mais rápido do que você. Você abre as redes sociais e vê alguém comprando um carro aos 18, outro financiando um apartamento aos 20, um amigo viajando, outro abrindo uma empresa, outro conquistando coisas que você nem imaginava ter tão cedo. E aí, inevitavelmente, vem aquela pergunta: será que eu tô atrasado? Mas o que a gente quase nunca vê é o caminho que existe por trás dessas conquistas. A ajuda que algumas pessoas receberam, as oportunidades que apareceram, os privilégios, as dificuldades e os sacrifícios, até mesmo os problemas que eles enfrentaram para chegar lá. Porque a verdade é que cada pessoa tá jogando um jogo diferente, com regras diferentes e pontos de partida diferentes. E talvez o maior erro da vida adulta seja acreditar que existe um cronograma universal que todo mundo precisa seguir. Hoje eu e alguns amigos vamos conversar sobre essa sensação de estar ficando para trás, sobre a pressão de conquistar tudo muito rápido e sobre as inseguranças que aparecem quando a gente começa a comparar a nossa vida com a dos outros. Porque crescendo é uma corrida, e talvez você esteja exatamente onde você precisa estar. Vocês já se, tipo, depois que vocês cresceram, né, tipo, fizeram 18 anos ou 19, enfim, tipo, tiveram esse feeling, esse rolê de querer as coisas, tipo, muito antes do que o tempo normal de alguém conquistar alguma coisa, tipo, sei lá. O que eu mais queria era dinheiro. Eu mais queria realmente era guardar dinheiro mesmo. Tipo, ter dinheiro suficiente pra fazer o que eu quiser. Exatamente. Mas, tipo, o seu objetivo o objetivo de vocês era, tipo, só ter o dinheiro e comprar as coisas? Ou, tipo assim, era construir algo, tipo, o que eu falei, por exemplo, tipo, ter casa própria, ter carro próprio, tipo, alcançar esses objetivos, assim. Com 18 anos eu vou dizer que eu era meio brega, tá ligado? Eu acho que eu tinha um interesse de casar, ter uma família, tipo, ter dinheiro suficiente pra ter uma casa, tá ligado? Era esse meu objetivo atual, tá ligado? E ainda é meu objetivo, obviamente. Então você ainda é brega. Você acha brega isso? Eu acho brega, eu acho que o brega é bom. Acho que quando a gente é criança a gente acha que o brega é ruim, mas quando a gente vai crescendo a gente vai percebendo que o brega é bom de fazer as bregas isso às vezes, né? Eu sinto que às vezes, mano, a gente se coloca em situação de, tipo assim. Eu cheguei a comentar com o Greg sobre isso até, Brian. Tipo, que a gente quer as coisas tão pra ontem que a gente começa a se comparar com pessoas que, tipo, a gente não sabe a trajetória. Mas às vezes fulano de tal teve a ajuda do pai e da mãe, por isso que conseguiu ter um carro com 18 anos de idade, 19 anos de idade, ou você vê, assim, sem querer atacar ninguém, tá? Mas às vezes tem casal de pessoas que realmente casam cedo, com 18 anos de idade, e os pais auxiliam a comprar a casa e tudo mais, o que não é errado. Mas pra quem tá de fora e não tem esse auxílio, a pessoa se compara, tipo assim, caramba, eu tô muito atrasado. Essa pessoa já tá casada, tem casa própria. Muito normal, cara. Tipo, você se comparar com pessoas que você conheceu, ou às vezes pessoas da internet. A internet é muito boa, mas ao mesmo tempo que a internet é um veículo de aprendizado e de conteúdo, é um puta bagulho pra você se auto-sabotar, velho. Pois é. Porque a inveja já existe há muito tempo, né? O que a internet faz ter essa visão é da. Tu agora pode sentir inveja de pessoas que nunca tu sentiria na tua vida, né? Exato. Mariquinho tá com uma casa própria com 18 anos. Então, pô, eu queria ter uma casa própria com 18 anos, eu tô aqui com 23 e não tenho uma casa própria, entendeu? Então, tipo, é uma coisa assim, tipo, é uma coisa que estraga a tua mente, mas assim, né? Só que é muito difícil, né? É muito difícil você ter, sei lá, eu tô com 22 também. Tipo, é muito difícil em qualquer idade você não olhar pra isso, tipo, e não sentir vontade de ter isso, tá ligado? Você vê a pessoa conseguindo isso, você também quer. E não é uma inveja no sentido, caramba, eu mereço mais do que a outra pessoa. É mais uma parada, eu também quero alcançar isso, tipo. Só que é um parâmetro muito ruim, um negócio muito ruim de se fazer, porque você começa a entrar num looping de, tipo, se sabotar e pensar, caralho, velho, eu tô muito atrasado, velho. Tal pessoa já tá com carro, casa, tá casado, sei lá, tipo, e eu tô aqui
trabalhando que nem um fudido e não consegui comprar porra nenhuma do que eu queria comprar, tipo, sei lá, mano, é um looping que fica, mano. E às vezes você tem um objetivo traçado, mas você não consegue por qualquer que seja o motivo, e daí fica uma frustração, e aí você demora mais ainda pra conseguir o que você quer. Só que às vezes é só a vida, né? Ninguém consegue tudo de cara, assim, tipo, a minha mãe mesmo, por exemplo, ela comprou o AP dela, sei lá, faz uns 3, 4 anos, ela tem quase 60 anos, pô. Então, às vezes a gente se compara e se coloca em uma posição que não tem nem sentido a gente tá. Sim, e eu acho que uma coisa que, por exemplo, a minha namorada faz muito é, tipo, ela vê os amigos dela de 20, né, 20 e poucos anos se casando e tal, que ela teve escola com o pessoal. E ela se cobra muito, que ela, tipo, eu tenho que me casar, tô ficando velho, não sei o que, todo mundo tá se casando, eu não. Eu acho que, tipo, eu tento falar pra ela que cada um tem seu tempo, né? Tipo, não pode se cobrar por algo que não pode ter. Talvez as pessoas tinham mais recursos que a gente no momento, tá ligado? E aí fica meio. Se cobrar por algo que não é do seu controle, só vai te fazer ficar pior. É. Eu fui no aniversário essa semana de uma amiga minha da escola. E aí foi outras pessoas que estudaram comigo, né? Obviamente que eu não tenho muito contato, mas estavam lá. E, cara, me deu um alívio em um determinado momento, porque tem gente que estudou comigo que tá lá em cima, tipo, tem casa já, tem carro, tá casado e os caralho. Mas aí tem esse povo que fica se vangloriando porque usou idiotice em rolê universitário. O cara se vangloriar pra um monte de mulher, porque tinha um monte de mulher em volta dele, como se isso fizesse ele ser o foda, sendo que, tipo, pelo menos é o que eu penso. Pessoas com um pouco mais de cabeça vão olhar pra isso e falar, caraca, que idiotice, mano. Porque o objetivo do cara é esse, tipo, tá todo mundo trabalhando, tentando fazer o dele, e o cara tá se vangloriando por usar alguma coisa, tipo... A real é que comparação no geral é ruim. Mas é muito importante que você tenha objetivos claros na sua vida. Sei lá, comprar um carro, seu primeiro carro, um carrinho bem básico pra você ter alguma casa, um imóvel. Você ter esse objetivo, você não precisa comprar isso com 20 anos de idade. Mas é legal você ter traçado isso como um plano futuro pra em algum momento você alcançar isso. Seja com 20, 30, 40, 50, 60 anos. É muito importante que você tenha um objetivo pra você viver bem, pra você ter um rumo na tua vida. Tá, mas tipo, parando pra pensar assim agora, tipo, existe alguma idade que vocês se sentiram adultos, assim, em algum momento da sua vida? Vocês falam assim, Nossa, agora eu sou adulto. cara, eu acho que até agora não. Ô, vida mansa. Ainda falta muito pra Mas crescer, apesar de ter 22. então você não se sente adulto ainda, tipo. É, não me sinto adulto. Mas você não se sente por questão de, tipo, você não, sei lá, financeira ou de, tipo, realmente maturidade e você. Os dois, velho. Quando é que tu acha que tu se sentiria adulto? Mano, acho que lá pelos 30, velho. Eu acho que o... a época que eu me senti adulto mesmo, foi tipo. Cara, eu vou ter que dizer esse ano, tá ligado? Acho que Uhum. quando eu tava atendendo na clínica que eu atendo, fazendo terapia com as pessoas, eu acabei parando e vendo, tipo, cara, essas pessoas, eu já sou adulto o suficiente pra cuidar de outras pessoas que não são da minha família, tá ligado? Então acho que essa foi essa parte que falou assim, cara, eu sou responsável por essas pessoas. E não só por essas pessoas, obviamente, tipo, minha namorada e outras minha família e tal. Eu acabei percebendo como eu tenho responsabilidades diferentes. Que eu tenho um barco pra cada um. Que eu tenho que agir. Eu acho que a primeira vez que eu me senti adulta, de fato, assim, foi esse ano também. Tipo, que agora eu decidi realmente vir morar com a mulher, né? E aí isso traz mais responsabilidade, querendo ou não, né? Antes eu morava com a minha avó, então, tipo, pra mim era, sei lá, acordar, gravar vídeo. Eu trabalho de madrugada, né? Então, foda-se. E, e eu não tinha que me preocupar com conta, com mercado, com porra nenhuma, porque a minha avó
fazia tudo, né? Não tinha que me preocupar com nada. E acho que foi nesse momento, assim. E também quando eu comecei a pagar a minha assistência médica, assim, porque minha mãe perguntou se eu conseguia e tal, e eu consegui. Então, ter mais responsabilidades financeiras acho que foi uma parada que me trouxe esse sentimento de tipo, caralho, eu tô com 22 anos e eu tenho que fazer dinheiro, velho. Foi meio que um choque, assim, pra mim. Não foi nada em questão de responsabilidade, mas, tipo, de pessoas. Foi mais financeiro mesmo. E como é que tu sente, Yasmin, morando com a tua namorada? Nossa, difícil pra caralho, né? Mais difícil agora que tu tem responsabilidades, não só contigo, mas com outra pessoa? Ah, sim, porque, tipo, não por morar com ela só, né? Por si só, um relacionamento já te faz ter que ser mais responsável com outra pessoa, né? Porra, é difícil, porque são pessoas com criações, muitas vezes, né? Completamente diferentes. E quando as criações são muito diferentes, é difícil, às vezes, você chegar no meio termo e se entender com a outra pessoa, né? Então, nesse momento de estar indo morar com ela, de estar morando com ela, tipo, a gente ainda se desentende em muita coisa e tá se entendendo em muita coisa também, porque eu, querendo ou não, eu tava no conforto de não ter que fazer nada. Ela já morava sozinha há um tempo, então ela, tipo, já tinha muita coisa pra fazer e são ritmos completamente diferentes, né? Às vezes a gente tá numa corrida imaginária na nossa própria cabeça. Eu falei até com um amigo meu sobre isso esses dias. E na verdade você acha que você tá perdendo pra tal pessoa, mas tipo, ninguém tá competindo com ninguém. As pessoas só estão tentando conquistar o cantinho delas e fazer as pessoas ao redor delas felizes. Então, tipo, ninguém tá atrasado, cara. Meu tio tem 60 anos e ele demorou, sei lá, ele foi construir o primeiro negócio dele que deu certo com 47, 48 anos de idade. Então, tipo assim, demorou 47, 48 anos de idade pra ele conseguir ser bem-sucedido. E graças a Deus tá muito bem-sucedido, mas ele demorou muito tempo pra se encontrar. Ele ficou morando com a minha avó nesse tempo todo, até ele achar alguma coisa que realmente funcionasse pra ele. Não tem receita certa pro sucesso, né? É tipo, em algum momento você vai acertar e tá tudo bem. Não é porque fulano conseguiu com 20 anos de idade vendendo e enganando os outros, igual tem muita gente na internet que faz, que você vai conseguir nessa mesma idade, ainda mais se você é honesto. Se você é honesto, demora muito mais tempo pra você conquistar as coisas, velho. No final das contas, eu acho que a gente esquece de uma coisa muito simples. Todo mundo tá tentando encontrar o próprio espaço no mundo. Todo mundo tá correndo atrás de alguma coisa, de uma carreira, estabilidade, um sonho, uma casa, um relacionamento e uma versão melhor de si mesmo. E a verdade é que ninguém tá competindo com você. Você não precisa ter a vida resolvida aos 18, não precisa descobrir sua vocação aos 20 e provavelmente também não vai ter todas as respostas aos 30. Você tem direito de se encontrar, tem o direito de mudar de ideia, tem direito de errar, e se sentir perdido faz parte disso tudo. Na verdade, eu diria que é quase inevitável em algum momento da vida. Porque não adianta tentar pular etapas pra chegar mais rápido em um destino que talvez nem faça sentido pra você. Não adianta viver perseguindo uma vida que você viu na internet se ela não tem nada a ver com quem você é. Se permita experimentar, pensar, sentir e arriscar. Aprenda com seus erros, mas também com os erros das pessoas ao seu redor. Você vai errar nos relacionamentos, vai errar nas amizades, vai errar no trabalho, vai tomar decisões que, olhando pra trás, poderiam ter sido diferentes, e tá tudo bem. Afinal, tá todo mundo vivendo pela primeira vez. Crescer é difícil, essa é a realidade. Mas crescer carregando o peso de expectativas que nem são suas é ainda mais difícil. Então talvez a melhor coisa que você possa fazer seja parar de olhar tanto pro caminho dos outros e começar a prestar atenção no seu. Porque a sua história não precisa acontecer no tempo de ninguém além do seu. E quando você entende isso, a vida continua tendo desafios, mas ela fica muito mais leve de viver.